E nos últimos meses, a quantidade de sequestros relâmpago e tentativas de sequestro tem chamado a atenção da população cearense, principalmente porque esses casos tinham praticamente desaparecido do estado. A maioria dos casos mais recentes aconteceu na Grande Fortaleza. Enquanto o povo está com medo, a polícia trabalha para identificar os criminosos. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. O homem de blusa vermelha seguia para o carro, quando de repente foi atacado pelos criminosos. Um deles estava escondido e os outros chegaram em um veículo. A vítima é um empresário. Ele saía da casa de um funcionário após fazer o pagamento, quando foi abordado. O homem de 48 anos foi arrastado. Os bandidos tentaram colocá-lo dentro do carro e eles entraram em luta corporal. O empresário conseguiu fugir. Um dos bandidos ainda tentou atirar, mas a arma falhou. Os criminosos fugiram levando o carro da vítima. O caso aconteceu no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú. Outra situação aconteceu aqui em Fortaleza, no bairro Benfica. A dona de um supermercado e a filha foram abordadas por criminosos no estacionamento do mercantil. Elas foram obrigadas a entrar no próprio carro pelos bandidos. Durante a fuga, elas foram liberadas em uma rua do bairro Montese. E algumas horas depois, o veículo foi encontrado no Vila União. Casos como esses preocupam a população que teme ser vítima de sequestro. Aqui no Ceará, existe uma delegacia especializada para investigar esse tipo de crime. A delegacia anti-sequestro foi inaugurada em 2006, depois de 2 anos com um grande volume de crimes acontecidos aqui no estado do Ceará, de extorsão mediante sequestro. Basicamente, 2004 e 2005 foram 2 anos em que os índices subiram assustadoramente, né? E, na época, o governador daquela gestão determinou a criação da delegacia anti-sequestro e que os policiais fossem treinados, inclusive até fora do país, para que pudessem combater esse tipo de delito. O delegado explica que essas ações podem ser classificadas como sequestro relâmpago ou restrição de liberdade. O sequestro relâmpago, na verdade, ele é um crime de roubo e foi popularmente batizado como sequestro relâmpago porque a vítima permanece por um período sob o domínio dos criminosos, dos seus algozes. Esse fato dela permanecer com a liberdade restrita qualifica o crime de roubo, mas não o transforma num crime de sequestro. No caso de extorsão mediante sequestro, a pessoa é levada para um cativeiro ou fica, mesmo que num cativeiro improvisado, pode ser até dentro de um carro, sob o domínio de criminosos que passam, então, a extorquir da família dessa pessoa valores para que ela possa ser libertada. Ou seja, a extorsão ela ocorre com terceiros. Casos de grande repercussão foram investigados e diversos crimes já foram solucionados pela delegacia especializada. Talvez o último grande sequestro que nós tivemos no estado do Ceará, à época eu também estava na gestão da delegacia anti-sequestro, antiga divisão anti-sequestro, que foi de uma filha de um empresário. Esse caso durou 17 dias, nós conseguimos prender um criminoso que atendia pela alcunha de Velho do Chicopeba, né? É um criminoso que participou de vários sequestros no estado do Ceará, era tido como a pessoa mais preparada no mundo do crime para cometimento desse tipo de crime aqui no estado, a pessoa mais especializada. Nós conseguimos efetuar a prisão dele em flagrante delito e, após esse momento, essa situação foi o divisor de águas, onde os crimes de extorsão mediante sequestro no estado realmente caíram a índices praticamente a zero.